Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso aberto Introdução Crítica aos Investimentos. Hoje vamos dar início ao nosso primeiro livro, do qual eu recomendo a leitura, e vamos abordar os principais pontos para fazer com que você tenha uma nova visão sobre o mercado financeiro e o mundo dos investimentos. Essa primeira literatura nós vamos abordar ao longo das próximas semanas, tem o objetivo de dar uma compreensão diferenciada do que são os investimentos. Se você desejar, você pode adquirir o exemplar deste livro, Investidores Conservadores Dormem Tranquilo, deste primeiro autor, que para mim é um clássico dos investimentos, chamado Philip Fisher. A ideia é trazer aqui reflexões sobre alguns aspectos que o autor apresenta neste livro e qual é a visão dele sobre como funciona o mercado financeiro. A ideia hoje é iniciar a partir da segunda parte do livro. Então, o livro é dividido em duas partes. Vamos abordar a segunda parte. Nesta segunda parte deste livro, Philip Fisher ele trabalha um pouco alguns elementos pessoais de como ele aprendeu a investir, de como ele desenvolveu a carreira dele e de quais foram as filosofias de investimento que ele desenvolveu ao longo da sua carreira. Eu preparei aqui um breve roteiro com o objetivo de seguir para fazer com que as nossas ideias fiquem minimamente organizadas. Bem, quem é Philip Fisher, né? Talvez seja a primeira pergunta fundamental. É importante destacar que ele é um americano que iniciou a carreira em 1928, portanto um cara que começou a investir quando o mercado de ações norte-americanos estava a ponto de colapsar, em 1929, portanto é um cara que no início da carreira viveu a crise de 29, é um americano que estudou em Stanford, portanto estava no epicentro do capitalismo americano, podemos dizer assim, na Califórnia. E ele é considerado um dos pioneiros da teoria dos investimentos modernos. É muito comum, em geral, as pessoas darem atenção a livros de autores mais recentes que do nada ficam milionários ou dizem que ficam milionários investindo em ações ou investindo no mercado de capitais. Mas não citam, por exemplo, clássicos como este, que é o autor Philip Fisher. É importante destacar que quem lê a última biografia de Warren Buffett, um dos maiores investidores em ações, talvez o único cara que eu conheça ou que se tenha registro que de fato ficou rico investindo em ações, esse Philip Fisher é considerado muitas vezes na biografia de Warren Buffett, o próprio Warren Buffett, ele afirma que Philip Fisher foi um dos caras que influenciou a lógica de como investir no mercado de capitais e, portanto, é um autor clássico para quem quer compreender investimentos da maneira adequada, que é o objetivo desse curso aberto de introdução crítica aos investimentos. Aqui eu não vou ensinar ninguém a ficar rico. Aqui você vai entender como os investimentos são um processo complexo, um processo longo e do qual tem que levar em consideração a economia real. Senão, investimento vira uma jogatina legalizada e financeirista. É isso que muitas vezes parece e é muito isso que parece o que as instituições financeiras muitas vezes colocam aí no marketing, enfim, na publicidade que a maioria das pessoas tem acesso. Veja só, então vamos abordar o primeiro capítulo, que na verdade não é o primeiro capítulo do livro, mas o primeiro capítulo da segunda parte do livro, que é um capítulo em que Philip Fisher escreve sobre as origens de sua filosofia de investimento. Então ele é um camarada que estuda administração na Califórnia. Ele começa sua carreira de analista de investimento em 1928, portanto,
um ano antes da grande depressão do sistema capitalista, a maior depressão já registrada no sistema capitalista. A crise que vamos viver a partir agora de 2020 pode ser que supere isso, mas a que se tem maior registro ainda, maior documentação, que se tem maior análise é a crise de 29. Então ele começa a carreira dele nesse período, no país onde o mercado de capitais ainda tinha muito a se desenvolver. E veja só, uma das primeiras questões, e por isso que eu quero começar pela segunda parte, do qual a gente vai ver qual é a trajetória de carreira e compreender o que esse cara está falando, quem é ele, como que ele aprende, por que ele defende certos conceitos, é de que ele diz que a primeira grande sacada é de que é fundamental investir num número pequeno de empresas. E aí já entramos num complexo problema que são as recentes teorias de investimento, ou aquelas ideias de investimento, que colocam em voga a ideia de que a diversificação ela é a grande saída para se minimizar os riscos do investimento. Ele fala que é ideal investir em poucas empresas. Não são pequenas empresas, investir em poucas empresas. Por quê? Porque a preocupação dele, a princípio, é de compreender empresas que estejam desenvolvendo tecnologia e que tenham um julgamento empresarial diferenciado. Portanto, ele está preocupado em investir em poucas empresas porque a ideia é compreender o negócio. Ou seja, hoje você tem no mercado de ações um cara que compra uma ação de uma companhia aérea, mas ele não sabe nem como funciona o negócio de aviação. Ele não sabe nem como é que funciona, quem são as pessoas que fazem esse negócio de aviação funcionar. Porque aparentemente parece que no século XXI nós precisamos apenas ler relatórios, fazer uma análise técnica, uma análise fundamentalista e já basta. Philip Fisher, em 1928, já enxergou que o mercado de ações não pode ter um descolamento do que é a empresa real. Portanto, ele se preocupa muito com vendas, com demanda, e com o lucro das empresas. E com o lucro de longo prazo. E essa filosofia é muito presente também poderia-se dizer, é muito presente também na filosofia de Warren Buffett, que é um cara que diz, por exemplo, que empresas, você compra ação, você vende muito pouco e compra muito mais, porque ações é para ficar no longo prazo. É uma aposta que você faz no crescimento do negócio e não apenas uma ideia especulativa, um projeto de especulação de curto prazo em que eu compro hoje e vendo amanhã com o objetivo de achar que isso é investimento. Isso não é investimento, isso é cassino. Você faz a aposta numa carta e a carta pode dar certo ou pode dar muito errado. Portanto, essa não é a ideia. E mais importante ainda, Philip Fisher, ele constrói essa ideia levando o raciocínio de que nenhuma filosofia de investimento se desenvolve por completo de um dia para a noite. O que significa dizer que, além dele compreender que cada um pode ter a sua própria filosofia de investimento, essa filosofia de investimento ela é resultado de suas experiências no longo prazo. Então você tem que compreender o que você considera como bom investimento. E aí ele se preocupa com essa questão de que você precisa, o investimento não pode se descolar do negócio real. E aí a preocupação dele é analisar empresas em crescimento, ok? Isso aí é muito importante. Há uma passagem aqui no livro dele, na página 92, que destaca um pouco isso. Ou seja, o foco dele é investir numa empresa real e verificar se essa empresa real ela tem como fundamento, como base de investimento, o resultado que a empresa produz. Porque hoje nós vivemos uma era que o cara lança uma ação no mercado de ações e a ação explode de uma empresa que nem começou as atividades.
Ou você tem um negócio que o cara, que a ação se valoriza, mas não tem conexão com a demanda que a empresa tem no mercado, não tem conexão com o lucro que ela tem, o preço aumenta por aumentar, por uma lei de oferta e demanda misteriosa que acontece nos mercados de ações. E aí ele fala, veja, na página 92, Felipe Fischer destaca o seguinte: uma companhia pode ser um fabricante extremamente eficiente. Um inventor pode ter um produto com possibilidades surpreendentes. Mas isso não é suficiente para manter um negócio promissor. Isso aqui é muito para tirar a ideia do que a gente escuta hoje nessas empresas de tecnologia. Porque a empresa tal é um grande sucesso de demanda, mas ela não dá lucro. Os balanços dela passam 4, 5 anos dando prejuízo. Mas isso é um bom negócio? Mas como assim? E aí ele continua: a menos que tal negócio reúna um pessoal capaz de convencer terceiros sobre o valor do seu produto, ele nunca controlará efetivamente o seu destino. Para que uma companhia represente um investimento realmente vantajoso, ela deve ser capaz não apenas de vender os seus produtos, mas também de avaliar as necessidades em constante mutação. Ou seja, Fischer já mostra um buraco completo em 1928 neste mundo acionário que surge com as modernas bolsas de valores. Então, se você pensar em investir em uma ação de uma empresa de carros, uma ação de uma locadora, uma ação de uma loja de departamentos, você visualiza o negócio. Não é a ação, pela demanda de vender a ação ou a oferta de comprar a ação. Você compra uma ação de uma loja de departamento, apostando que naquele negócio há algo promissor hoje. É uma empresa que vai se adaptar a constantes mudanças, por exemplo, esse colapso da demanda por conta do coronavírus vai fazer com que empresas tenham que se adaptar, então você investe inclusive nisso, empresas que tenham capacidade de se adaptar a um novo cenário, e você também vai investir numa empresa que tenha pessoas capazes. Mas isso não é feito por quem investe em ações. Você compra a ação baseado num relatório de um analista qualquer, ou numa recomendação de uma corretora qualquer, que lhe diz que é ótimo comprar a ação, mas do qual, baseado em fundamentos estatísticos que são ridículos, sobretudo do ponto de vista do curto prazo e do longo prazo também. E aí você pega toda essa cadeia de análise e você faz um investimento baseado nisso, baseado em fumaça, e não baseado no negócio real. E não baseado no que aquela empresa é, quem é o CEO dela, qual é o propósito dela para lidar com os problemas ambientais, que é uma grande marca a se enquadrar hoje em dia. Qual o propósito dela do ponto de vista de inovação de produto. Isso é que é investimento. Isso Fischer fala, e ele constrói a filosofia de investimento dele baseada nisso, baseada nessa ideia. Isso porque no livro dele, neste capítulo em especial, ele mesmo fala que virou analista de investimentos e do qual era comum se fazer um trabalho intelectualmente desonesto. Isso é a tradução do livro Palavras dele, de um livro escrito por ele. Ainda que a versão portuguesa seja um pouco mais simplificada do que a versão original inglesa, mas para o mercado brasileiro a versão da editora Saraiva é satisfatória. Ou seja, esse esquema que uma corretora tem de fazer análise, recomendar investimentos. Olha, outro dia eu acessei, nós estamos a ponto de um colapso na economia global em 2020, 2021, 2022, mas se você entrar no site das corretoras, todas têm boas recomendações de investimento. Mas como assim? E aí Fischer fala que esse é um trabalho intelectualmente desonesto, de que desde 1928 existe um esquema fraudulento de avaliação de empresas, se recomenda empresas que são preferidas no mercado,
não aquelas que são de fato, têm bons produtos, boas pessoas, têm vendas, têm lucro e entram no mercado, ainda que sejam empresas que vendam produtos comuns. Não precisa ser uma empresa que vende um super sofisticado produto tecnológico, um aplicativo que não dá lucro. Mas se ela se tornar uma preferida do mercado, como ele diz, aí você vai ter essas recomendações de investimentos. Eu me pergunto se analistas de investimentos de corretoras fazem investimentos nas próprias recomendações deles. Porque o que mostra, o que Fischer deixa claro, é que há uma grande superficialidade de todo este processo de avaliação. Então, a origem, o começo dessa nossa discussão e nossa crítica aos investimentos, e que vai em encontro ao que é a origem da filosofia de Philip Fischer, é de que é preciso compreender a empresa de maneira diferente. É preciso voltar a uma investigação real do negócio para que você faça o investimento. É muito simples. Se eu propusesse, se eu tivesse uma ideia de negócio e te vendesse essa ideia de negócio para você ser meu sócio e desejasse que você investisse no meu negócio R$20.000, você ia pedir uma análise de perspectiva de longo prazo do meu negócio, quantos clientes eu estimo ter, e você ia querer me conhecer para saber quem sou eu, quem é esse cara é qualificado para mim colocar R$10.000 nessa empresa? Veja que quando a gente pega R$10.000 e põe no mercado de ações, compra uma ação na Bolsa de Valores, nós não nos perguntamos as mesmas coisas. Há uma lógica de investimento que esquece quem é o diretor da empresa, quem é o presidente da empresa, qual é a qualificação dos funcionários. Os relatórios viraram relatórios superficiais, onde você investe no negócio porque, como todo mundo está investindo, eu também vou investir porque ela é uma preferida do mercado, porque o cara da corretora A me recomendou, porque o cara da corretora B me recomendou, porque o índice do preço do X, do preço justo, não sei o que, é o melhor. Isso é ridículo. Então, a partir da filosofia de Fischer, isso é ridículo. Isso é ridículo. Por quê? Porque você não está avaliando o negócio de maneira adequada. É superficial. Você pode ganhar? Pode ganhar. Mas você pode muito mais perder do que ganhar. E aí veja, Philip Fischer é importante, ou seja, ele viu que essa lógica de avaliação de investimento, ela caiu por terra e era um processo superficial, inclusive porque ele fez esse processo. Ele foi um analista de investimento, que naquela época se chamava analista de segurança ou um estatístico. Então ele viu que na crise de 29, onde os preços ficaram em baixa completa por mais ou menos uns 3 anos, ou seja, a bolsa americana vai se recuperar lá para 1931, 32, ele viu que mesmo com os preços em baixo, os negócios quebrando, esses analistas faziam recomendações de investimento. E te digo mais, isso também aconteceu na crise de 2008. Em plena crise de 2008, corretoras recomendavam clientes a investir nas empresas que são consideradas preferidas no mercado, e aí com a ideia de que você poderia ganhar e de que você poderia, enfim, fazer um excelente investimento. Ganhou quem fez um investimento baseado no negócio. Fez uma aposta num negócio de longo prazo. E não numa lógica, enfim, numa jogatina que se transformou os investimentos. Então, esse é o primeiro panorama fundamental para a gente entender a filosofia de Philip Fischer. E para encerrar esse primeiro vídeo, com a primeira recomendação de leitura e com a recomendação do primeiro livro, relembrando mais uma vez, Investidores Conservadores Dormem Tranquilos, Philip Fischer. Essa é uma versão em português da editora Saraiva. Na página 96,
para a gente finalizar com chave de ouro na primeira crítica, veja o que Philip Fisher fala. A leitura dos relatórios financeiros sobre uma companhia nunca é suficiente para justificar um investimento. Então isso já arrebenta a análise fundamentalista e já arrebenta a análise técnica. Um dos principais passos para um investimento prudente deve ser o de informar-se sobre os negócios de uma empresa por aqueles que estão diretamente familiarizados com ele. E aí poucas pessoas sabem, mas todas as empresas hoje que possuem ações, por exemplo, na bolsa, na B3, na antiga Bolsa de Valores de São Paulo, todas essas empresas são obrigadas a ter um departamento de relacionamento com os investidores. E lá você pode mandar e-mail, você pode ligar, você pode perguntar. Todas as informações estratégicas do negócio precisam ser públicas. Se você tiver dúvida, você pode perguntar, você pode questionar. E é isso que Philip Fisher fala. Só que ninguém está fazendo isso. Porque se conceitualizou uma ideia de que investimentos basta você sentar na frente do seu computador, ficar vendo uma tela cheia de números, um monte de gráfico que não diz nada, porque a economia entra em crise. No dia anterior todo mundo achava investimento bom, que é isso que ele justamente fala. Então essa é a primeira ideia fundamental que precisa ficar registrada como talvez a primeira lição do nosso curso aberto Introdução Crítica aos Investimentos. Ler relatório não é suficiente. Investir em recomendação de analista não é suficiente. Você pode ganhar, mas com certeza você vai perder muito mais do que ganhar. Até porque as pessoas tomam muito mais prejuízo no mercado de ações do que tomam lucro. Só que o lucro, quando o mercado está em alta, ele aparece na mídia. E os prejuízos, quando alguém perde dinheiro ou perde um investimento, ou a sua ação entra em a bancarrota, as pessoas se escondem e não contam isso. Por isso que é muito comum a gente ouvir só boas histórias de investimento. Dificilmente a gente ouve as histórias de críticas. E lembre-se, isso que Philip Fisher fala é o que nós podemos viver agora. Um dia antes de uma crise acontecer agora, em 2020, 2021, nos mercados de capitais, um dia antes, todas as corretoras, bancos, analistas de investimento vão estar recomendando várias ações promissoras. Mas no dia seguinte o mercado pode cair 25%, 30% e eles não vão explicar ou não vão conseguir explicar porque as recomendações não deram certo. Recomendo a leitura, recomendo para aqueles que puderem adquirir este livro, que com certeza será extremamente fundamental, será extremamente proveitoso para que você construa uma reflexão diferenciada do que é o mundo do investimento, do que é o mercado financeiro. É isso por hoje, nos vemos na próxima semana. Um abraço e até lá!